Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já na lição 3. E como aprendemos? E vamos aprender muito mais. Todas as dúvidas que tivermos a respeito das promessas de Deus, vamos tirar durante todo este trimestre. Se você não assistiu a aula de número 1, número 2, vou deixar um card aqui nesta videoaula para que você assista e acompanhe o raciocínio, da lição completa. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. Se você não tem comentado nas minhas aulas, não deixe de comentar. Isso ajuda meu canal a crescer e chegar ao alcance de outras pessoas, porque nós, professores, precisamos sim de muitos subsídios para enriquecer esse material que nós temos aqui, que é maravilhoso, já aprendemos bastante com ele, mas a nossa missão é levar conhecimento para a nossa sala de aula. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no meu canal, compartilhe as minhas aulas com outras pessoas. E você que faz isso, já, meu muito obrigada pelo carinho e por ajudar o meu canal a ser o que ele é hoje. Sou muito grata a Deus por ajudar algumas pessoas. É claro que nós não ajudamos todas as pessoas, mas me sinto grata a Deus por contribuir com algumas pessoas. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Na aula 1, falamos sobre uma visão panorâmica. Na aula 2, falamos das promessas de Deus para Israel. E hoje, promessas de Deus para a igreja. Os textos bíblicos que foram tirados como base para estudarmos esta lição estão em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 8. Você já percebeu as diferenças e as semelhanças entre Israel do passado e a igreja, as promessas feitas a cada uma dessas duas, a igreja do passado e a igreja da atualidade? Israel foi chamado para ser testemunha de Jeová. E a igreja foi chamada para ser testemunha de Cristo. Israel era uma nação, possuía um templo visível, a lei de Moisés, os ritos cerimoniais, aguardavam o Messias, o libertador. A igreja é corpo de Cristo, invisível, individualmente somos templo e morada do Espírito Santo, somos peregrinos, aguardando a nova Jerusalém que será descida do céu. Temos a palavra de Deus escrita e aguardamos a volta de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei, uma promessa feita por Ele mesmo. Entretanto, uma coisa une Israel e a igreja: a santidade. A santidade é um atributo de Deus que foi exigido por Ele mesmo a Israel e que também é exigido nessa nova dispensação, que é a igreja de Cristo, sermos separados do pecado. Isso que é ser santo. Todas as promessas condicionais deixam de se cumprir quando a santidade exigida é quebrada. Israel se comprometeu a obedecer a Deus em tudo lá no Sinai. Entretanto, se corromperam no deserto por diversas vezes e todos de 20 anos para cima não entraram na cidade prometida, na terra prometida. Em Canaã, eles não participaram desta bênção, desta promessa de Deus. Ao longo da história, percebemos que Deus exigia de Israel adoração exclusiva. Era o povo santo, que por intermédio da santidade deles, entre aspas, eles evangelizariam o mundo, apresentando Jeová como o único Deus. É um povo abençoado e ninguém pode amaldiçoar. Assim também é a igreja. É o corpo de Cristo.
e ninguém pode tocar. Mas o inimigo conhece nossas fraquezas como conhecia as fraquezas de Israel. Balaão, que era um profeta de Deus, Deus falava com ele, se vendeu por dinheiro, ensinando Israel a pecar. A igreja hoje foi vendida pelos falsos profetas que ensinam o povo de Deus a deixarem de viver as promessas de Deus e viver as promessas aqui. O problema de Israel não era o dinheiro. Era um povo rico, ainda é um povo muito rico. O problema deles era unir-se com mulheres estrangeiras e a idolatria. O problema da igreja é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Balaão ensinou como fazer o povo errar. E o diabo usa a mesma estratégia, ensinando o povo a se corromper na atualidade. Jesus não prometeu riqueza material para a igreja, e sim riquezas espirituais. E o diabo sabe disso. E ele sabe que o dinheiro tem feito milhares de crentes errarem e se afastarem do verdadeiro evangelho. Passamos mais tempo buscando prosperidade material do que o poder do alto. Desejamos mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. No passado, era aquela congregação do passado, era necessário poder material para que reconhecessem a nação como uma nação pertencente a Deus. Assim como a igreja de hoje, ela precisa de poder do alto para ser reconhecida como a igreja de Cristo. No passado, o poder era limitado a algumas pessoas. Para a igreja, o poder é para quem crê, para quem busca e está à disposição do reino. É promessa de Deus para nós as bênçãos espirituais. Não caia na armadilha do diabo e no engano dos bens terrenos. Não passe a sua vida em busca de tesouros aqui, pois tudo ficará. Fama, sucesso, dinheiro. Não foi isso que Jesus nos prometeu. A Bíblia diz que ele nos deu o exemplo em tudo. Não é pecado o crente ser rico, mas não viva por isso e para isso. Gaste seu tempo em busca do reino de Deus e ele nos prometeu que as demais coisas serão acrescentadas. Devemos tomar posse das promessas feitas a nós. Ele também nos advertiu sobre ter aflições. Então, enquanto esperamos que as promessas se cumpram, o cristão genuíno passará por aflições aqui, pois segui-lo e viver sua palavra nos traz aflições e perseguições, né? De espírito. Somos perseguidos e afligidos espiritualmente. A igreja foi um projeto feito antes da fundação do mundo, pois era um mistério oculto em Cristo e Cristo era um mistério oculto em Deus. Jesus vindo estabeleceu sua igreja e anunciou que ele é a pedra fundamental. Ele é o alicerce da igreja. Não é Pedro, como muitos pensam. Sem Jesus, sem igreja. E afirmou que as portas do inferno ou Hades não prevalecerá contra ela. Jesus está afirmando aqui que mesmo a morte com seu poder e o diabo com suas artimanhas não poderão deter a igreja. Nem a fúria de Roma, nem o Coliseu, nem as perseguições, nem os decretos, nem os leões, nem os imperadores, nem os governantes comunistas. Nada disso. Ela vai continuar crescendo, mesmo que queiram matar todos os cristãos. Isso não impedirá que outros se rendam a Cristo. Ao contrário, quanto maior a perseguição em um lugar, mais há salvação genuína de almas.
Não apenas decisões, mas conversão genuína. Jesus não estava afirmando aqui, quando ele diz que não prevalecerá, ele não estava afirmando que crentes, ao longo da sua caminhada, não apostatarão da fé, ou que denominações não se corromperão, que crentes não cairão na imoralidade sexual. O assunto de Jesus aqui é a igreja invisível. Ela está adornada, à espera do seu noivo. Esta é a promessa que aguardamos ansiosos. O resumo de tudo e de todas as promessas é Cristo. Há uma onda de crescimento do pentecostalismo no Brasil, inúmeras novas denominações, milhares de novos crentes, e a igreja ela vai vencendo em meio a tantos escândalos e ataques. Ela vai chegando bem devagar ao propósito de Cristo. Talvez você não tenha percebido, mas há um mover de Deus no mundo, na África, na Coreia e em tantos outros lugares. É a promessa do derramamento do Espírito Santo. No Brasil, a promessa está se cumprindo para a igreja e também no mundo. Igrejas para todo gosto vêm surgindo em todo o mundo. O que precisamos nos ater é se esse crescimento realmente ele é saudável. Se há realmente conversão, mudança de vida, ou apenas é um modismo ser gospel. Estima-se, segundo o KENAI, né? O que é o KENAI de uma empresa, segundo a Receita Federal? É a classificação nacional de atividades econômicas das empresas. Então, na Receita Federal, estima-se haver mais de 152 mil templos, fora os que não possuem CNPJ ou estejam em outro tipo de classificação, desde 1920 até 2022. Em 2019, foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas, que representam um total de 17 igrejas abertas por dia. Isso é uma pesquisa feita pelo Centro da Metrópole.com. Uns abrem por dinheiro, mas há outros que abrem por amor às almas perdidas. A igreja é a portadora das promessas gloriosas. Nenhuma outra instituição mundial é detentora destas promessas ou recebeu a missão evangelizadora ou que seja uma comunidade de adoradores, somente a igreja invisível. Ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada por Cristo e está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. No tópico 1, nós vamos falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. Como surgiram ou nasceram as promessas de Deus para a igreja? Lembrando que eu vou deixar aqui um link do meu WhatsApp. Se você precisar falar comigo, diretamente comigo, tem o link do meu WhatsApp. Aqui será uma satisfação falar com você. Você pode adquirir este PDF, ser um assinante trimestral, assim você ajuda o crescimento do meu canal. E também o link da Hotmart, lá é somente PDF único. Se você quiser ser um assinante trimestral, é somente comigo no meu WhatsApp. Então, bem aqui embaixo tem o link da minha rede social do Instagram, se você quiser me seguir por lá. E também o meu link do WhatsApp, também o link da Hotmart. Nos encontramos lá. No primeiro ponto, a promessa de sinais sobrenaturais. Partiu de Deus. A igreja, quando foi instituída, ela foi equipada com poder. Assim como a congregação do passado, Israel, foi equipado com poder, com a proteção de Deus, com milagres que aconteceram. A igreja também ela foi equipada com poder sobrenatural. A igreja já existia no mundo espiritual. Lá antes da fundação do mundo, era um projeto de Deus. Mas agora estava sendo consolidada no mundo material, pois quando Jesus veio, ele a estabeleceu. Ela precisava de poder
para testificar sua origem divina e de que Deus realmente está no meio dela. A igreja sem poder não é a igreja de Cristo, pois ele nos deu poder e capacitação do alto para sermos testemunhas dele. No Evangelho segundo Mateus é revelado o estabelecimento da grande comissão: ir, ensinar e batizar. A missão da igreja. Recebemos poder para isso e não para ficarmos apenas entre quatro paredes. Segundo o evangelista Marcos, a igreja recebeu poder e operação de sinais miraculosos. Entretanto, é necessário a pregação da mensagem de arrependimento e salvação. Aí sim, em nome de Jesus, os sinais acontecerão, revelando ao mundo que o reino de Deus está agindo aqui no mundo. É uma promessa de poder. Porém, se fizermos a obra da evangelização. No ponto 2, a promessa do revestimento de poder. O recebimento da capacitação espiritual, do poder que é vindo do alto, também é para a evangelização. O batismo no Espírito Santo não é simplesmente para ficarmos falando línguas estranhas sozinhos ou coletivamente. É poder para evangelizar. É para nos edificar, né, nas horas difíceis. É coragem de enfrentamento contra o reino das trevas e ousadia para testemunhar de Cristo. No ponto 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja é uma instituição espiritual. Então, as bênçãos, as promessas também são espirituais, diferente da congregação do passado. Era uma nação física, então as bênçãos eram materiais. A igreja é um organismo vivo, espiritual, mesmo tendo um CNPJ. Sendo uma organização terrena, ela precisa assumir o seu papel na terra de evangelização. A igreja é uma instituição espiritual e, portanto, suas promessas são espirituais. Jesus fundou a igreja sobre ele, sobre o que ele fez, sobre o que ele é. Ele é o fundamento. E Paulo escreveu em 1 Coríntios, entre aspas, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que o que está posto, o qual é Jesus Cristo. Muitos confundem as promessas para Israel com as promessas para a igreja. São promessas diferentes. A palavra grega para a igreja é eclesia, chamados para fora. É um povo tirado do mundo do pecado para estar ao serviço do reino de Deus. E somente por intermédio da obra expiatória de Jesus, isso é possível. Nos tornamos parte do corpo de Cristo e embaixadores de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é o templo de Deus e ela é a noiva de Cristo. A igreja é uma instituição espiritual, portanto, suas promessas são espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Somos um outro projeto de Deus, diferente de Israel. O poder no Antigo Testamento era para pessoas e propósitos específicos. Para a igreja, é para quem crê. O ponto que liga Israel e a igreja é a exigência de Deus, santidade. Nos dois projetos de Deus, santidade é a marca que nos consolida como testemunhos do Deus Altíssimo. No tópico 2, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus apenas se cumprirão na vida daqueles que realmente buscam um modo de vida que agrada a Deus. Que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ver em nós a presença de Deus. Jesus diz que pela força as pessoas se apoderam do reino de Deus.
Jesus estava dizendo que isso se refere à coragem que temos de romper com o mundo e com seus costumes. É preciso ter coragem. Infelizmente, não é o que vemos na atualidade. Muitos querem um mundo dentro da igreja como desculpam que imitam o mundo de uma forma mais santa. Será? Ou será uma forma de atrair pessoas para igrejas locais e de não introduzi-las no reino de Deus? Viver o reino de Deus requer esforço e persistência para crescermos na fé, resistirmos ao diabo e suas ofertas constantes para nós, resistirmos ao pecado que tão de perto nos rodeia. As promessas são para os que têm fome espiritual, aqueles que têm desejo de orar, de manter um relacionamento com Deus, de manter a sua comunhão, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de jejuar. Não faça concessões aos padrões mundanos, pois fazendo assim, ficaremos cada vez mais longe das promessas de Deus. No ponto 1, promessa da vida eterna. Foi a promessa que Deus nos fez. É uma promessa incondicional. Mesmo que você se desvie da presença de Deus, essa promessa se cumprirá. Você faz a escolha. Eternidade com ou sem Deus. Quando Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden, o plano piloto era a eternidade para o ser humano. Entretanto, havia uma cláusula para isso. Não poderiam desobedecer às ordens de Deus. A única restrição que aquele casal tiveram no jardim era uma única árvore. Não passaram no teste. Por isso sofremos muito com a separação de nossos entes queridos, pois em nós foi plantada a semente da vida eterna. Entretanto, quando Jesus veio, ele nos deu a vida eterna. Paulo escreveu que Jesus nos concederá a vida eterna se perseverarmos em fazer o bem. Jesus nos deu o segredo para obtermos a vida eterna, entre aspas. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A promessa da vida eterna é somente em Jesus. Ele tem o poder como nosso Salvador em nos dar a vida eterna. E o testemunho é este, entre aspas, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Receberemos a promessa de vida eterna somente em Cristo. E Ele nos fez esta promessa. Deus não quer que ninguém pereça, e sim que tenhamos a vida eterna em Cristo. No ponto 2, promessa de poder. Por que tomamos posse dessa promessa tão maravilhosa? Essa promessa foi feita por Jesus Cristo antes de ascender aos céus aos discípulos e estendida a todas as gerações da igreja. A ordem de Jesus a eles foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Não seria em qualquer lugar o revestimento. E obediência foi o ponto alto do cumprimento da promessa. Mas por que queremos revestimento? Será o mesmo motivo original? Sermos testemunhas de Jesus? Jesus deixou de operar? Claro que não. Fomos nós que deixamos de ir para o confronto, para as batalhas espirituais. Quando ficamos no conforto da igreja, somente assistimos espetáculos que vemos hoje nos nossos púlpitos. Ir ao campo missionário, sair ao encontro das almas, é um motivo para sermos revestidos de poder, para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Jesus não mudou.
quer batizar quantos desejarem o revestimento de poder para que ele confirme a palavra de pregação com manifestação de milagres. Quer ver poder de verdade? Cumpra o seu papel na obra evangelizadora, pregue a palavra, ela é o poder de Deus e você será revestido de poder como foram os discípulos. As pessoas não sabem o que fazer com o poder recebido e perdem a oportunidade de realizarem milagres por intermédio do Espírito Santo. Ele quer operar em nosso meio. Esse poder é para realizarmos a obra de Deus com ousadia e fé. No ponto 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. A glorificação é o último estágio da salvação. É a santificação plena dos cristãos. Essa promessa cumprir-se-á no arrebatamento da igreja. Jesus fez a promessa de voltar e buscar sua igreja e o veremos face a face. Seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Essa promessa aguardamos ansiosos, aguardando, mas trabalhando para o reino, até que Jesus venha. No último tópico, no tópico 3, nós vamos falar sobre condições para viver as promessas de Deus. Primeiro ponto, é preciso crer. Sem fé, nós não vamos viver as promessas de Deus. Devemos crer nas promessas, como Abraão creu, foi justificado pela fé e isso foi lhe imputado como justiça. Abraão creu que seria pai de uma grande nação, sendo sua esposa estéril e ele já em uma idade avançada. Ele era da idade de 75 anos. E com a idade de 100 anos, Deus cumpriu a promessa. 25 anos. Precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É isso que nos reserva o futuro. Eu acredito não estar muito longe. Já caminhamos até aqui. Então, não é hora de desistir ou desanimarmos. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Renove suas forças. Assim fazem os que esperam no Senhor. Não perca o seu alvo, que é Cristo e as suas promessas. No ponto 2, é preciso ser fiel. Jesus, escrevendo às igrejas da Ásia, advertiu que deveriam serem fiéis até a morte. Assim também, não devemos temer as coisas que acontecem ou vão acontecer. Haja o que houver, devemos ser fiéis. Mesmo que isso implique em nossa vida e bem-estar. É difícil se manter fiel. Foi por isso mesmo que cartas foram escritas à igreja do passado e que reverberam até os nossos dias de hoje, fortalecendo a fé daquela igreja que acabara de nascer. Não importa quantos anos temos de crentes, o que conta é que nas adversidades devemos nos manter fiéis e não vacilarmos nossa fé em meio às dificuldades. Jó se manteve fiel a Deus mesmo em meio a tantas provações. Ele nos deixou o exemplo da sua fidelidade em meio às crises. Ele não sabia que era da malignidade do diabo que ele perdeu tudo que possuía de material, seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Mas nada disso conseguiu tirar de Jó a sua fé que possuía no Deus vivo. Glorificou a Deus e atribuiu a ele todos os seus infortúnios. Daniel foi lançado na cova dos leões, mesmo assim, permaneceu fiel. Mesmo sabendo que não podia fazer nenhuma petição a outra pessoa, não deixou de buscar a Deus. E Deus honrou a sua fé. E poderíamos aqui entrar na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus. E ali tem uma lista extensa de pessoas que se mantiveram fiéis durante as provações. No ponto 3,
É preciso obedecer a Deus. Sabe onde muitas pessoas falharam? Quando ousaram desobedecer a Deus. Perderam bênçãos espirituais e materiais. Moisés foi desobediente, não entrou na terra prometida, juntamente com Arão e Miriam, uma família escolhida para o serviço de Deus. Saul deixou de ter uma dinastia perpétua por desobedecer a Deus. Quando seria confirmado seu reino, preferiu desobedecer. E seu erro nos ensinou que obedecer é melhor do que sacrificar. E que rebelião é como pecado de feitiçaria. Promessas condicionais são cumpridas quando obedecemos a Deus e a sua palavra. Se queremos que Deus cumpra em nossa vida, na vida de nossos filhos e na vida da igreja, suas promessas, precisamos obedecer. Todos aqueles que obedeceram obtiveram cumprimento das promessas de Deus, viram as promessas de Deus se cumprirem, ou partiram daqui crendo nas promessas de Deus. Não estamos tratando de promessas supostamente feitas por Deus, mas das promessas bíblicas de revestimento de poder, de vida eterna e de arrebatamento. Nossa fidelidade e obediência é o ponto-chave para o cumprimento das promessas feitas por Deus. Ele é fiel para cumprir todas as promessas feitas. E a maior delas já se cumpriu. A vinda de Jesus. E todas as outras promessas estão vinculadas ao cumprimento desta promessa. Não desanime. Continue crendo e obedecendo a Deus. E sabe a resposta que Ele nos dará? A nossa fidelidade e a nossa obediência é o cumprimento de todas as suas promessas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar as minhas aulas. Isso ajuda o meu canal a crescer. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento espiritual acerca da palavra de Deus. E eu te espero aqui, se Deus assim nos permitir, na aula de número 4.